Saúde e consciência. A informação a serviço da qualidade de vida. Olá! No episódio anterior, falamos sobre o glaucoma, uma doença incurável que afeta o nervo óptico e é a segunda maior causa de cegueira no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Hoje, vamos conversar sobre os grupos de risco para a doença. Eu sou Débora Nascimento e hoje converso com o professor do Departamento de Oftalmologia da Faculdade de Medicina da UFMG, Alberto Diniz Filho. Olá, professor! Obrigada pela participação aqui no Saúde e Consciência. Professor, podemos identificar grupos mais propensos ao glaucoma? Fatores de risco clássico, o principal deles a gente já mencionou, que é a pressão intraocular. Então, obviamente, se você tem uma pressão intraocular elevada, seu risco de desenvolver a doença é muito maior. E aí a gente entraria também com a questão da idade. A gente sabe que a doença ela basicamente se apresenta a partir de 40 anos, mas quanto mais velho, maior a chance dela aparecer. A gente realmente tem a questão da ascendência da pessoa. Tá? Então existem alguns grupos que eles realmente têm um maior risco, principalmente de uma doença um pouco mais agressiva, de uma progressão mais rápida. Os indivíduos diabéticos e também os portadores de alta miopia. Esses últimos, por ter ali alguma característica do nervo óptico mais susceptível ao dano glaucomatoso. E além disso, é interessante, uma coisa um pouco mais no detalhe, mas um dos exames que a gente faz e que também é para a gente checar um dos fatores de risco é se a córnea daquele indivíduo, se ela é mais fina ou mais grossa. Então isso também é muito levado em consideração quando a gente está diante de um suspeito ou até mesmo o indivíduo já diagnosticado e que já está realizando um acompanhamento. As pessoas pretas também são consideradas mais propensas a desenvolver o glaucoma. Por que isso acontece? É interessante, uma pergunta até que eu passei 2 anos no meu pós-doutorado fora, em San Diego, e a gente chegou a fazer, lá tinha uma linha de pesquisa especificamente comparando os indivíduos de ascendência europeia com os indivíduos de ascendência africana, e a gente realmente, classicamente, trabalha com os indivíduos de ascendência africana como sendo um fator de risco do glaucoma primário de ângulo aberto, mas não existe bem uma causa definida sobre o porquê esses indivíduos têm alguma coisa realmente relacionada à própria genética ou até mesmo fazendo um paralelo aos míopes, algo que possa ser relacionado a uma maior susceptibilidade do nervo óptico ao dano glaucomatoso. Mas a gente, em um dos trabalhos que eu tive a oportunidade de publicar, a gente também postulava, não seria talvez porque esse grupo talvez ele tenha uma maior dificuldade de acesso aos serviços de saúde, e talvez esse grupo ele tenha um diagnóstico um pouco mais tardio, e a gente vai ver aqui que a gente a época de diagnóstico é muito importante no glaucoma. Além das pessoas míopes, os hipermétropes também têm maiores chances de manifestar a doença? Então, no glaucoma primário de ângulo fechado, isso ocorre, essa crise que a gente chama de glaucoma agudo, ou fechamento do ângulo agudo, ela ocorre mais naqueles indivíduos que têm olhos mais compactos, olhos pequenos. Então seriam os indivíduos com uma alta hipermetropia. Então são indivíduos que geralmente eles têm uma câmara anterior, que é uma das cavidades do olho, essa cavidade mais anterior, ela é mais rasa. Isso faz com que o ângulo dessas pessoas sejam ângulos que são mais estreitos, ou seja, eles podem em algum momento fechar. E como eles fecham esse ângulo? Esse ângulo fecha, tá? Quando ocorre algum fator que precipita, ou seja, você vai ter algum fator precipitante, tá? Dentre os quais a gente pode destacar, quando o indivíduo, que já tem uma predisposição, ou seja, os altos hipermétropes, ele pode, às vezes, quando ele vai fazer o exame oftalmológico e ele dilata, tá? Então a íris dele ela vai abrir, então aquela periferia da íris ela vai ficar um pouco mais espessa, tá? Para a pupila abrir. Então isso pode acarretar numa crise de fechamento angular.
Agradecemos novamente a participação do professor Alberto Diniz. Amanhã falaremos sobre a importância do diagnóstico precoce do glaucoma. E se você quiser receber nossos programas diariamente por WhatsApp, basta enviar uma mensagem para o número 031 98576 0326. Essa edição foi produzida por Alexandre Bueno. Eu sou Débora Nascimento, informação é saúde. Até a próxima. Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.